Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Vim trazer essa aula explicativa, uma coisa bem rapidinha mesmo, para auxiliar na nossa atividade de hoje, só para complementar alguns pontos a respeito dos símbolos comparativos, menor que, maior que, igual a que. A gente trabalhou com alguns números, né, para saber se um número é maior ou menor que o outro, comparando o seu valor. Só que a gente falou pouco sobre as dezenas, né? Nós já trabalhamos aí as dezenas em alguns conteúdos anteriores. Então, hoje a gente vai, nas nossas atividades, trabalhar com as dezenas também, tá bom? Então, vamos só fazer uma recapitulagem aqui. A gente sempre, quando vai comparar um número, a gente sempre observa o primeiro número e o último número. O primeiro número, a gente sempre se pergunta se esse número é maior ou menor ou igual ao outro. Vamos dar um exemplo aqui? Olha aqui. 0 e 1. Isso aqui é uma atividade boa para treinar, viu, gente? Vocês podem usar papel mesmo. Só coloquei coloridinho assim, porque para ficar mais fácil para identificar. Mas aqui é um ótimo exercício, simples, fácil e econômico para trabalhar em casa algumas atividades. Então, aqui nós temos o número 0 e nós temos o número 1. Se nós formos comparar esses dois números, o 0, ele é menor, maior ou igual a 1? Pensa aí, o 0, ele tem um valor menor, maior ou igual a 1? Ele tem um valor menor que 1. Só que se eu fizer o seguinte, e se eu colocar o número 1, eu quero saber se o número 1, ele é maior ou menor que 0? Olha aqui o símbolozinho de maior. Lembra, olha, tem um tracinho que eu fiz aí de vermelho, só para me recordar, para que eu não esqueça que o número, que o símbolo virado para o lado esquerdo, né? Com um risquinho, se eu fizer um risquinho e parecer com o número 7, significa que é um número, que é o símbolo, que significa maior que. Então, o número 1 é maior que 0. E o número 2? O número 1 é menor ou maior que o número 2? Nós sempre vamos utilizar esse número aqui como referência, né? O primeiro número. O número 1, ele é maior, menor ou igual ao 2? Nós estamos comparando, então o número 1, ele é menor que o número 2. Bom, até agora nós trabalhamos com unidades, né? Por que que a unidade é somente um algarismo, né? Porque se fosse uma dezena, seriam 2 algarismos, como, por exemplo, aqui no número 30. Nós temos o algarismo da unidade e nós temos o algarismo da dezena. Nós temos aqui o número 30, né? Então, aqui é o número que corresponde à unidade e aqui é o número que corresponde à dezena. E por que que eu quis fazer essa aulinha explicativa a respeito dessas características? Porque tem uma coisinha que nós também temos que lembrar quando nós formos comparar os números. Não é nada difícil, na verdade é bem simples. Eu vou pegar um númerozinho aqui para vocês. Eu tenho o 30 e eu tenho aqui o número 32. Bom, o número 32, eu quero saber se ele é maior, menor ou igual a 30. E aí, para que eu possa analisar isso, como é que eu vou fazer? Vamos prestar atenção. Eu não vou olhar diretamente e primeiramente para as unidades. Eu vou olhar primeiro aqui para as dezenas. Bom, eu sei que é uma dezena porque tem 2 casas, né?
tem as casas da unidade, ou seja, são dois algarismos, tem a casa das unidades e a casa das dezenas. Do mesmo jeito é aqui, olha, casa das unidades e casa das dezenas. Então, o que eu vou olhar primeiro? Eu vou primeiro olhar se... Vocês lembram que os números, eles têm uma ordem, eles partem do menor número para o maior? Se nós colocarmos eles assim em ordem crescente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vai seguindo? Pois é. Do mesmo jeito que aqui nós seguimos de 0 a 9, aqui também nós vamos seguir de 0 a 9, ou seja, nós temos até 9 dezenas, certo? Então, quando eu vou analisar se um número que tem dois algarismos, ele é maior ou menor que o outro, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar aqui, ó, é olhar a dezena. A dezena aqui do 3, né, do 30, e o outro número é a dezena do 30 também, olha. Então, esse número aqui, ele é maior ou igual a esse número aqui? Ele é igual. A dezena desse número, de 32, é igual à dezena do 30. Então, não dá para me saber só pela dezena qual número é maior ou menor. Aí eu vou, quando eu vejo que é da mesma casa de dezenas, aí eu vou olhar para as unidades. É 30 e é 30, mas esse aqui é 32, são 30 unidades, ou seja, são 3 dezenas mais 2 unidades. E aqui são 30 unidades, ou seja, 3 dezenas mais nenhuma unidade. Então, se aqui eu tenho 32, 3 dezenas mais 2 unidades, e aqui eu só tenho 3 dezenas, então significa que 32, 2 é maior que 0, então 32 é maior que 30. 30 e 30, 30 que eu digo porque é o número 3, a dezena, e as unidades é que vai decidir qual é o número de maior valor. Vamos colocar outro exemplo aqui. Eu tenho novamente aqui, olha, dois números com dois algarismos e os dois são, possuem dezenas, no caso, são dois algarismos. Então, aqui eu tenho o número 10 e eu tenho o número 30. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou olhar a dezena. Qual é a dezena maior? Então, 10 é maior ou menor ou igual a 30? Eu vou olhar aqui, ó. O 1 da dezena do 10 é menor que a dezena do 30. E só daqui já dá para saber. Se essa dezena 1 é menor que o 3 de 30, então só que eu nem preciso passar para a unidade. Aqui eu já sei que ele é um número menor. Ok? Então, vamos aqui pegar outro exemplo. E aqui, eu tenho dois algarismos, então é uma dezena. Eu tenho dois algarismos, então é uma dezena, né? São dezenas. A dezena aqui, que é a que eu vou olhar primeiro, são 2, né? 2. E essa dezena aqui é o número 1. Então, o 2 da dezena é maior ou menor que o 1 dessa dezena? Ele é maior. Então, significa que 20 é maior que 10. Deu para entender? Para compreender? Certinho, então. Então, vamos lá para os exercícios.